Depois de quase um ano na estrada, observamos várias coisas que a gente decidiu colocar no Belugo e algumas que a gente viu que realmente não eram tão úteis. Então, se tu tá pensando em fazer um motorhome, fica até o final desse vídeo. Parte elétrica. O que eu e a Juliana conversando achamos que é ruim, que foi, primeiro, sair com a cabeça de São Paulo. A gente deixou todos os eletrodomésticos em 110, tirando o ar-condicionado que foi em 220. Se você vai sair para a estrada, boa parte do Brasil é tudo 220. Vai montar um motorhome? Fogão, sugar, geladeira, televisão, tudo, pense em tudo, ou bivolt ou 220. E outra coisa também, então já trazendo para o 110, que foi o inversor. O inversor a gente comprou ele 110, dá para transformar para 220? Dá, só que daí a gente tem que trocar todos os eletrodomésticos. E já falando de inversor, as baterias também. A maior parte das pessoas pensa em baterias em 12 volts. Hoje eu, Otávio, pensando melhor, preferiria baterias 24 volts, porque daí você usa menos corrente da bateria. E ao invés de usar duas baterias de chumbo que são muito pesadas, eu trocaria por uma de lítio. Uma de 24 volts em 200 amperes já seria o equivalente a várias dessas baterias e nos daria uma autonomia muito maior. E aproveitando também para falar, o ar-condicionado a gente só consegue ligar quando está na externa. Então, se a gente tivesse feito tudo em 220, mesmo aí quando tivesse um belo sol fornecendo energia para as baterias, a gente conseguiria ligar ele se fosse a casa toda 220. E o outro erro foi ter saído com uma moto muito grande de São Paulo também. Vocês vão ver, eu vou deixar uma imagem, a gente saiu com uma CB 450 de lá. Era uma moto gigantesca, isso que eu não tenho abertura para o lado de lá. Então esse foi um erro, sair com uma moto muito grande porque ela não era prática, dava muito trabalho para colocar e tirar. Isso também, se você vai fazer um motorhome, vou falar para você, a maior parte das vezes você não vai chegar a necessitar de uma moto grande. A moto pequena ela te atende em tudo e além de ser muito mais econômica. E outra coisa também que a gente tirou foram as bicicletas. Vocês viram um vídeo esses dias atrás eu tirando aquele suporte delas. Como a gente tinha moto e bicicleta, a moto a gente usava muito mais do que a bike. Se você tem um, não precisa ter o outro, vai por mim, é exagero. Às vezes a gente sai achando que vai fazer 1001 coisas, só que quando a gente está na estrada não é bem assim. Então eu recomendo ou suporte para bike ou suporte para moto, as duas vai ser coisa demais. Outro erro também que a gente encontrou foi na parte das caixas d'água. Nós não fizemos o Belugo, foi feito numa empresa. Mas então se tu vai fazer o teu motorhome numa empresa, ou se tu mesmo vai construir o teu motorhome, presta atenção na hora de construir a caixa d'água, porque quando foi feito, nós aceitamos, por não entender do assunto, serem uma caixa d'água alimentando a outra. E isso deu um baita de um erro, inflou a caixa d'água, a gente perdeu a caixa d'água menor, ficamos um tempão andando só com uma. Então, quando for fazer teu motorhome ou for mandar fazer, deixa bem claro que tu quer que uma seja abastecida por uma torneirinha e a outra por outra torneira. Aí elas ficam independentes e evita desse inchaço das caixas. E quanto mais água potável vocês conseguirem colocar no motorhome, melhor. Traz tranquilidade, porque não é sempre que tu encontra um ponto de apoio que tu consegue encher essas caixas d'água. E a gente ficou acho que uns 4 meses e economizando água e usando só conta-gotas para lavar roupa, para tomar banho, sendo que a gente poderia ter feito esse esquema das caixas d'água separadas desde o começo, assim não teríamos tido problema com elas e teríamos essa quantidade grande de água. E um dos nossos erros também foi ter fixado a Starlink lá no teto. E uma coisa, já falando em Starlink, quer ter um mês grátis de Starlink? Clica no link aí embaixo e se inscreve lá que o primeiro mês para você é grátis. Então, já falando, o que hoje eu faria? Eu teria na base dela uma base magnética para colar lá no teto, segurar bem, aí sim, ou fazer ela de uma forma móvel que desse uma estrutura melhor. Porque nem sempre você precisa deixar no teto, aí você poderia deixar em outras partes do motorhome que seriam mais interessantes. Como hoje já é assim, não vale a pena mexer. Mas se você está com a sua Starlink, você está em dúvida se você coloca ou não ela fixada, eu acho não muito legal.
Agora, se você já compra aquela Starlink que ela já está fixada no teto, aí pode ser um acerto. E um erro também que a gente elenca é o toldo. Esse toldo ele não é próprio para motorhome. Ele quebra um baita galho, é bacana, é legal. Só que, por exemplo, a estrutura dele já não é para o motorhome, ele já não é tão robusto como aqueles que você puxa, que ele vai abrindo, ou aqueles que abrem em cima, né? Aquele tipo abre a asa de morcego, né? Aquele lá é muito bacana, você ainda consegue fixar ele melhor no chão, então seria o toldo mais apropriado. Então esse foi um dos erros também, o estilo do toldo. E agora a gente vai começar pelos acertos que a gente foi construindo ao longo do tempo. Primeira coisa, a gente saiu só com cabo curto de energia e com mangueira curta. Esse foi um erro, mas aí o que a gente acertou? Primeira coisa, compramos uma mangueira de 30 metros. Você vai precisar dela. E se possível, compra também uma conexão entre mangueiras. Vai ser muito útil, porque nem todo lugar a torneira vai estar tão perto. E exatamente, nem a torneira e nem às vezes também o cabo de luz. Nós compramos também um cabo de 30 metros. Colocamos também tanto macho quanto fêmea em 20 amperes, porque a maior parte dos lugares é melhor. E se precisar, a gente ainda pode emendar um cabo no outro e temos 40 metros de cabo. E eu falei da junção das mangueiras, né? Se vocês precisarem, tem esse engatezinho de junção que é muito bom. Para ter na estrada, vale a pena. E algo que a gente via nos motorhomes mais chiques, Santo Inácio, Vetura, eu falei, eu também quero igual, é a máquina de lavar. Que nós achávamos que seria algo bem supérfluo, mas que está ajudando muito, então foi um baita de um acerto. Essa máquina, e o maior acerto foi ter comprado barato, a gente comprou no LX, ou no Face, não lembro, e a gente pagou bem barato. Porque o rapaz já tinha uma máquina, e aí assim ele conseguiu vender a outra. Essa máquina, ela é de 3 kg, ela lava 3 kg e seca 1. Normalmente a gente só lava os 3 kg, depois a gente coloca para secar lá na cabine, que fica tipo uma estufinha e a roupa seca super rápido. E outro acerto também foi ter trocado das catracas desses ganchos para um mosquetão. Isso daqui, nas duas motos, sempre soltava esses ganchinhos. Sempre esse ganchinho soltava. E quando a gente colocou o mosquetão, acabou. A moto ficou certinha e plena. Já viajamos muitos quilômetros assim e a moto sempre ficou segura. Então uma coisa, já compra a catraca com o mosquetão. E outro baita acerto foi o secador de toalhas. Que a princípio eu achava que ia ser só um floreio pro motorhome. Me inspirei nos motorhomes mais chiques, como eu tinha falado anteriormente da máquina de lavar. Mas realmente o secador tem sido muito bom. Só que infelizmente a gente só pode ligar quando está plugado na energia externa. Mas quando estamos na energia externa a gente usa para secar aquela roupa que eu falei que lavava lá na máquina. Mas a gente secava na cabine e as peças menores, camiseta e tal, a gente coloca também para secar aqui no toalheiro. É muito útil. Então se tu for construir teu motorhome ou for mandar fazer, além de ser útil também é um valor bem baixo. Eu acho que vale super a pena o investimento. E o próximo acerto eu estou sentada exatamente em cima dele. O vaso cassete. Esse vaso cassete, ele é muito bom, porque não necessita de um esgoto pra gente desovar o número 1, número 2. O Otávio, quando ele tira, ele leva num banheiro público, ou qualquer banheiro, pode ser de uma casa de alguém também, que ele é específico para isso. Ele tem um caninho direcionador pro vaso, para evitar sujeira e tal. E é muito fácil o descarte, então a gente acertou muito na escolha do cassete. E é isso aí. Um outro acerto a gente fez ao longo do tempo foi ter colocado uma multimídia com câmera de ré. Essa daí vai ter um vídeo específico só para ela. Depois eu vou explicar todas as funcionalidades da nossa multimídia, eu vou explicar como é que ela funciona direitinho, mas para vocês terem noção. Ele não está ligado na ré direta, ele está ligado nesse botão de liga e desliga. Então aqui eu ligo, fica a multimídia, aqui eu ligo de novo, vai lá para a câmera de ré e já de volta. Ou seja, quem dirige caminhão ou ônibus sabe que essa é uma parte ruim. Você tem os espelhos laterais, mas não tem visão de trás. Aqui a gente tem um baita de um retrovisor, pega muito bem, e o que eu mais sentia falta era na saída de pedágio. Então isso daqui ajudou demais, foi um grande acerto. E se você vai montar seu motorhome, vai por mim. Não é frescura, é segurança. Como vocês sabem,
a Juliana é vegetariana. Então ela não faz coisa normalmente que tem muito gordura. Quem faz sou eu. Então outro acerto muito bacana foi o sugar. Então, querendo ou não, às vezes eu vou fritar minhas carnes, eu vou fazer alguma coisinha frita, até quando a gente vai fazer os pastéis também. Esse carinha aqui ajuda muito, porque ele já suga toda a gordura, tem o filtro aqui dentro, ele já solta o ar, e a Claraboy trabalhando em conjunto com ele fica espetacular. Então é um item que a gente recomenda, seja aquele retrátil, seja esse daqui, ou seja aquele que tem o cano que vai para fora. Vale muito a pena ter um depurador no seu motorhome. O que na nossa opinião foi um grande acerto, que as pessoas acham que é um exagero, foi ter 2 ar-condicionados. O da sala e o do quarto. Assim, às vezes quando acontece de estar um frio, esse ar que a gente também colocou quente e frio, vale frisar isso também. Porque só o frio, vai te ajudar em dia de calor, mas quando tiver aquele baita friozão, gente, o ar quente é uma beleza. E como o quarto é pequeno, isolando essa porta, ele dá conta muito rápido de esquentar. E o outro ar também trabalha muito menos quando a gente fecha a porta e a gente está na região da sala, ou assistindo um filme, ou fazendo qualquer outro tipo de coisa. Então, ter o ar separado foi um acerto muito grande. E mais uma vez, a gente foi se baseando, eu, diga-se de passagem, porque a parte interna, o meu amor falou assim, não, escolhe tu, que eu fico mais com a parte mecânica e tal, elétrica. E eu acho que um baita acerto que eu também copiei dos motorhomes chiques, finos e famosos, foram as luzes de leitura, que eu pensei, será que vai ser só bonitinho? Não, eu uso muito. Além de leitura, dá pra usar também pra... Às vezes a luz tá tudo apagado, eu uso pra iluminar os próprios armários. Quero achar uma roupa, eu já aproveito pro meu lado aqui, né? Eu viro pra cá e também acho as minhas roupinhas. Então foi um baita acerto, além delas serem belíssimas. E mais um acerto, que eu também achava que ia ser um floreio pro belugo, foi o chuveirinho, e esse a gente usa muito. Ele é super útil, principalmente quando a gente tá na praia, pra tirar a areia do pé antes de entrar no belugo. Esse foi um baita acerto. Então, se tu tá montando teu motorhome, se tem espaço, óbvio, né, pra tu colocar de acordo com a arquitetura do teu motorhome, o chuveirinho é muito útil. E também dá pra até pra tomar um banho, dá pra tirar a areia do corpo todo se tu também quiseres. Mas pro pé, isso aqui, ó, incrível. E vocês gostaram das nossas dicas? O que acharam dos nossos erros, dos nossos acertos? Depois deixe nos comentários. E outra dica que eu vou deixar aqui extra é, sempre que vocês forem pensar em fazer o motorhome, já estão nos projetos, deem uma olhada nos vídeos, igual eu falei, a gente viu os vídeos do Santo Inácio e tal. Às vezes a pessoa pode até pensar, nossa, mas é muito chique. Tudo que a gente colocou no beluga é nacional, as janelas são nacionais, não tem nada importado. Bem que eu gostaria daquela tela que vai e volta, mosquiteiro, mas pro nosso bolso não dava, então a gente colocou nacional. Mas eu acho que a inspiração nos melhores, os caras já estão há mais tempo no mercado, eu acho que é importante, ajuda bastante. Facilita a vida, até porque eles já estão há mais tempo, então eles já fizeram esses erros e acertos anteriormente. E eu acho que é bacana para vocês pesquisarem. Se for Kombi, dá uma olhada nas Kombi. Se for van, olha os vídeos de van. Se for um caminhãozinho como o nosso, 608, dá uma olhada em como é que as pessoas estão fazendo esses projetos. E depois também volta e deixa nos comentários o que vocês fizeram de diferente, se deu certo, se vocês copiaram alguma coisa da gente, se inspiraram, que a gente vai ficar muito feliz em saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Até amanhã, muito obrigada!